Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus pela vida de cada um que está acompanhando este canal. Glória a Deus por você. Novamente estou aqui para estar lendo mais dois capítulos. Hoje a gente vai estar lendo o capítulo 5 e o capítulo 6 de Jó. Vamos estar meditando aí na questão que Jó se encontra e a gente vai ver o contexto ali de Elifaz. Vai estar fazendo o seu comentário, vai estar conversando com Jó. Vamos ver o que ele também vai estar falando. Enfim, esses assuntos assim de Jó para a gente estar meditando junto com ele, às vezes o sofrimento também que ele está passando, e o que ele fala e o que a gente aprende também com ele. Que nem a gente viu ali no começo, que Jó é um homem muito justo, e o Senhor permitiu que Satanás tocasse nele, não na vida dele, mas nos bens, nos filhos. Enfim, eu vejo assim também, que dá para a gente pensar que não é só o pecado que também nos traz, às vezes, algum dano. Digamos, às vezes aqui a gente vê que o Senhor está mostrando ali que Jó também é um homem de fé, que tem fé no Senhor e não blasfema contra ele. Enfim, às vezes na vida da gente também o Senhor coloca alguma situação para a gente ver qual que é o nível de fé que a gente está, se está alicerçado mesmo no Senhor ou só está de lábios, digamos, só da boca para fora. Mas enfim, então vamos estar meditando aí. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nos colocamos na Tua presença para podermos aprender um pouco de Ti, Senhor. Nos orienta com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. No capítulo 5, Elifaz vai estar continuando a fala dele, como a gente viu no vídeo anterior. Fala bem assim, ó. Clamem se quiserem, mas quem ouvirá? Para qual dos seres celestes você se voltará? O ressentimento mata o insensato, e a inveja destrói o tolo. Eu mesmo já vi um insensato lançar raízes, mas de repente a sua casa foi amaldiçoada. Seus filhos longe estão de desfrutar segurança, maltratados nos tribunais. Não há quem os defenda. Os famintos devoram as suas colheitas, tirando-o até do meio dos espinhos, e os sedentos sugam a sua riqueza, pois o sofrimento não brota do pó e as dificuldades não nascem do chão. No entanto, o homem nasce para as dificuldades, tão certamente como as fagulhas voam para cima. Mas se fosse comigo, eu apelaria para Deus, apresentaria a ele a minha causa. Ele faz ali, está falando para que Jó clame ao Senhor a respeito da situação dele. Mas vamos ver o que se retrata mais para frente. Ele realiza maravilhas insondáveis, milagres que não se pode contar. Derrama chuva sobre a terra e envia água sobre os campos. Os humildes ele exalta e traz os que pranteiam a um lugar de segurança. Ele frustra os planos dos astutos para que fracassem as mãos deles, apanha os sábios na astúcia dele. E as maquinações dos astutos são malogradas por sua precipitação. As trevas vêm sobre eles em pleno dia. Ao meio-dia, eles tateiam como se fosse noite. Enfim, ele ali, dá para entender que ele conhece o procedimento de Deus, né? Ele está falando desta forma, ele conhece o Senhor, dá para a gente entender desta forma. Ele salva o oprimido da espada que trazem na boca, salva-os das garras dos poderosos. Por isso os pobres têm esperança, e a injustiça cala a própria boca. Como é feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas trata do ferido. Ele machuca, mas suas mãos também curam. De 6 desgraças ele o livrará, em 7 delas você nada sofrerá. Na fome ele o livrará da morte, e na guerra o livrará do golpe da espada. Você será protegido do açoite da língua, e não precisará ter medo quando a destruição chegar. Você rirá da destruição e da fome, e não precisará temer as feras da terra. Pois fará aliança com as pedras do campo, e os animais selvagens estarão em paz com você. Você saberá que a sua tenda é segura,
contará os bens da sua morada e de nada achará falta. Você sabe que os seus filhos serão muitos, e que os seus descendentes serão como a relva da terra. Você irá para a sepultura em pleno vigor, como um feixe recolhido no devido tempo. Verificamos isso e vimos que é verdade. Portanto, ouça e aplique isso à sua vida. Ele está comentando esse assunto para Jó, né? Está fazendo ali, digamos assim, está tentando ensinar ele de alguma forma. Vamos ver o que Jó está falando agora. Então Jó respondeu: se tão somente pudesse pesar a minha aflição e pôr na balança a minha desgraça, veriam que o seu peso é maior que o da areia dos mares. Por isso, as minhas palavras são tão impetuosas. As flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim, e o meu espírito suga delas o veneno. Os terrores de Deus me assediam. Zurra o jumento selvagem se tiver capim. Muge o boi se tiver forragem. Come-se sem sal uma comida insípida? E a clara do ovo tem algum sabor? Recuso-me a tocar nisso. Esse tipo de comida causa-me repugnância. Enfim, Jó ali está levantando também umas questões ali que, digamos assim, ele traz até o jumento, se ele tiver capim, né? Se ele vai estar pedindo, vai estar um ramo atrás de capim, e também ali se o boi tiver forragem, né? Também ele fala a mesma questão. E também o sal, uma comida aí sem sal, a gente sabe que não vai ter o mesmo gosto na boca a comida com pouco sal ou menos sal ou sem sal, né? Dá para a gente entender desta forma. Se tão somente fosse atendido o meu pedido, se Deus me concedesse o meu desejo, se Deus se dispusesse a esmagar-me, a soltar a mão protetora, eliminar-me, pois eu ainda teria o consolo, minha alegria em meio à dor implacável de não ter negado a palavra do santo. Dá para entender aqui que ele está entendendo o que está acontecendo com ele. Ele está sendo, digamos, ele não está murmurando sobre a questão dele ali, não está. Dá para a gente entender desta forma que ele está aceitando de bom agrado. Até agora ele não blasfemou contra Deus. Que esperança posso ter se já não tenho forças? Como posso ter paciência se não tenho futuro? Acaso tenho a força da pedra? Acaso a minha carne é de bronze? Haverá poder que me ajude? Agora que os meus recursos se foram? Um homem desesperado deve receber a compaixão de seus amigos, muito embora ele tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Mas os meus irmãos enganaram-me como riachos temporários, como os riachos que transbordam, quando o degelo se torna turvos e a neve que se derrete o faz encher, mas que param de fluir no tempo da seca e no calor desaparecem dos seus leitos. As cavernas se desviam de suas rotas, sobem para lugares desertos e perecem. Procuram água as caravanas de Temá, olham esperançosos. Os mercadores de Sabá, ficam tristes porque estavam confiantes. Lá chegaram tão somente para sofrer decepção, pois agora vocês de nada me valeram. Contemplaram minha terrível situação e se enchem de medo. Alguma vez pedi a vocês que me dessem alguma coisa, ou que da sua riqueza passassem resgate por mim? Ou que me livrassem das mãos do inimigo? Ou que me libertassem das garras de quem me oprime? Ensine-me e eu me calarei. Mostre-me onde errei. Como doem as palavras verdadeiras, mas os que provam os argumentos de vocês pretendem corrigir o que digo e tratar com o vento as palavras de um homem desesperado? Vocês seriam capazes de pôr em sorteio o órfão e de vender um amigo por uma bagatela? Mas agora tenham a boa vontade de olhar para mim.
será que eu mentiria na frente de vocês? Reconsiderem a questão, não sejam injustos. Tornem a analisá-la, pois a minha integridade está em jogo. Há alguma iniquidade em meus lábios? Será que a minha boca não consegue discernir a maldade? Enfim, Jó começa, digamos, questionar eles ali, fala, olha, será que há alguma iniquidade aí em meus lábios, né, na minha boca? Será que eu estou falando alguma iniquidade? Enfim, a situação que Jó se encontra ali, e ele está falando para os amigos deles, que daqui a pouco vai entrar mais mais dois ali, que vão estar conversando com ele também a respeito desse assunto. Enfim, era até aí a palavra de hoje, até esse capítulo final do capítulo 6, e vão meditando aí nos próximos capítulos 7, 8 e assim por diante. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até as próximas leituras. Até mais!